O mês mudou, a cor mudou, mas a preocupação continua. Vamos falar do Novembro Azul. Estou tendo o prazer de receber de novo aqui, né? Fiz o pedido para ele voltar para falar do Novembro Azul, né? Doutor Manuel Pombo está de volta. Doutor, é exatamente isso, né? O mês mudou, a cor mudou, mas a preocupação é a mesma do Outubro Rosa, né? Ou seja, a prevenção da saúde e tudo mais, né? É verdade, né? Nós estamos passando agora pelo mês de novembro, que é um mês que nós temos como um mês de sensibilização para uma questão da saúde do homem, tá? Essa questão da saúde do homem, ela é um pouco para além da questão apenas da próstata, Sim. que é uma questão extremamente importante, É verdade. mas é preciso que se entenda que a questão da saúde do homem, ela vai bem além disso. Tá? Nós temos que levar em consideração que aqui no Brasil os homens vivem cerca de 7,6 anos menos que as mulheres. Tá? E isso daí está muito voltado para todo um processo de saúde trabalhado em cima disso. Então, muitas outras questões têm que ser ventiladas, trabalhadas e orientadas dentro desse mês que visa olhar a saúde do homem. Pois é, doutor, a gente chegou a falar aqui, né, durante o Outubro Rosa, que um dos grandes problemas assim na questão de buscar o diagnóstico e tudo mais era tentar fazer com que a mulher vencesse o medo de procurar esse diagnóstico. Eu acho que com a rapaziada no novembro a coisa tem esse muro é um pouco maior, né? Porque além do medo do diagnóstico tem também essa resistência natural da coisa de que eu não preciso, eu sou autossuficiente, isso não é coisa de homem, né? Homem não tem que ficar toda hora procurando médico. Esse muro é um pouco mais complicado do que o muro das mulheres, né? Olha, na prática a gente não nota muito isso não, tá? Por que a gente não nota? Porque o acesso à saúde do homem, ele é muito mais restrito do que a saúde da mulher. Sim. Tá? Então o que a gente observa é o seguinte, se você hoje disponibilizar 1.000 atendimentos para avaliação prostática especificamente, sem falar outra questão de saúde, você vai preencher essas vagas em rapidamente. Uma semana você está com tudo isso aí agendado. Existe uma demanda muito grande por esses atendimentos. A gente vê que o número de ambulatórios, o número de atendimentos, tanto na rede pública quanto na rede privada, para a saúde do homem, ele é muito restrito, tá? Ele é muito pequeno. Então, nos dá aquela impressão de que existe uma resistência. Lógico que existe, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher também. Mas a do homem acaba parecendo que é maior. Então, acho que a gente precisa ainda equalizar essa forma de atendimento para que a gente possa efetivamente mensurar quanto que é essa resistência. Que ela existe, ela é cultural, ela faz parte do nosso dia a dia, vem diminuindo progressivamente com as novas gerações. Os idosos de menos idade já são muito mais suscetíveis à sua saúde, a cuidar da sua saúde do que aqueles mais antigos, né, que tinham essa cultura mais presa dentro deles, mas a gente ainda tem o grave problema que é o acesso. Pois é, olha só que dica bacana, né? E que preocupação que a gente tem que ter. Então, na verdade, o que a gente acaba entendendo como sendo uma resistência é uma outra questão, é a falta do acesso mesmo, é a dificuldade do homem de conseguir esse acesso. A mentalidade está mudando, mas a gente precisa ampliar um pouco aí dessas políticas de acesso, né? E talvez essa mudança de comportamento já seja até um reflexo dessas campanhas, né, doutor? O senhor entende que talvez seja uma maior contribuição mesmo dessas campanhas, essa mudança de comportamento, essa busca de uma mentalidade de preservação? Desde que a medicina, né, o acesso à saúde, os profissionais de saúde começaram a trabalhar mais efetivamente em cima da saúde da próstata e conseguiram resultados bastante significativos em cima disso, isso eu digo de 1990 para cá, que é a era do exame de sangue, do PSA, foi quando se desenvolveu a biópsia prostática de uma maneira mais efetiva, a própria cirurgia para o câncer de próstata também foi se desenvolvendo, se transformando numa cirurgia menos agressiva. A partir dessa data, houve momentos de sensibilização muito grandes.
E esses momentos de sensibilização culminam agora, a gente tem um mês inteiro, né? Passou de um dia, né, que era o dia da próstata, agora nós temos um mês inteiro que dedicado, é o Novembro Azul. E hoje em dia ele está indo para além da próstata, ele está indo para a questão da saúde do homem, como um todo, porque infelizmente o homem não é só uma próstata, né? Ele é um pouquinho mais, ele tem um recheio todo. É um pouco mais complexo que isso, né? É um pouquinho mais complicado. Então nós precisamos entender que os homens são muito mais sujeitos a hipertensão arterial, pressão alta, ao diabetes, à obesidade, às doenças do coração. Por exemplo, o índice de infarto do miocárdio, 90% são em homens, só 10% acontecem em mulheres. E a gente não vê uma campanha em cima disso. Se nós formos observar, entre 20 e 30 anos, 80% dos óbitos são em homens, só 20% em mulheres. E esses 80% estão em cima das causas externas, que é as causas de violência, trânsito, né? Automóvel, motocicleta e arma branca e arma de fogo, né? Então é o grande causador de mortes nessa faixa de idade. E a gente não vê em nenhum momento a gente se sensibilizando para esse tipo de preocupação, para que os indivíduos nessa fase tenham mais cuidado no trânsito, porque eles podem morrer nessa época. Eles acham que a morte está muito longe, mas numa fatalidade no trânsito, na motocicleta, e a gente vê hoje a motocicleta como uma das principais causas de mortes e de acidentes e de morbidades, pessoas com deficiência após acidentes e tudo mais, porque a pessoa acha que nesse momento isso não vai acontecer. Os envolvimentos em brigas, né? O tráfico de drogas, as milícias, todos esses processos daí criam verdadeiros exércitos paralelos, né? Que todo momento a gente vê as notícias com tiroteios, etc., e as pessoas morrendo. Então é preciso que a gente cuide disso, é preciso que esses aspectos também sejam relevados, é preciso que eles sejam significados em cima disso. E principalmente a questão da próstata para os homens com mais de 50 anos, tá? Que é uma das causas mais importantes e que a gente pode diagnosticar precoce. Ela só tem um grave defeito, ela é silenciosa. Pois é, doutor, eu ia lhe perguntar justamente sobre isso. Além da questão do exame do toque, né, que talvez seja o maior tabu aí da rapaziada também, hoje a gente tem, o senhor lembrou muito bem, o exame, né, de sangue, né, que faz aquela mensuração do PSA e que é um indicativo também da indicação do exame do toque, né, que é uma coisa que você não precisa esperar chegar até os 50 anos, você pode começar a prevenir, né, no caso da sua saúde, já que é uma doença, por exemplo, na próstata bastante silenciosa, com a questão das suas da esterilização da doença de uma forma bastante avançada, né? Ou seja, fica difícil o diagnóstico precoce. Tem essas outras ferramentas, que é o acompanhamento com exame de sangue, que é a consulta ao urologista, ao especialista de uma forma mais rotineira, não é isso? É verdade. Então, o que é recomendado para a gente aqui no Brasil, para nosso tipo de população, né, é que a gente faça rotineiramente, a partir dos 50 anos, uma consulta anual de avaliação prostática, que ela é feita a partir do exame de toque e do exame do PSA, e ela depois vai ser reavaliada anualmente, ou da melhor maneira, de acordo com a sua evolução, o seu quadro. Tem pacientes que têm um risco maior, tem outros que têm um risco menor. Existem algumas pessoas que são de um grupo de risco mais significativo, tá? Então é importante a gente pense nas pessoas afrodescendentes de raça negra. Sim. Eles têm uma incidência maior de câncer de próstata e eles têm cânceres de próstata mais agressivos. Então eles têm que ter o cuidado de buscar isso de uma maneira mais rigorosa em cima dessa avaliação, desse cuidado de saúde. As pessoas que têm antecedentes familiares, quem, por exemplo, tem um irmão, pai, tio, um parente direto que teve câncer de próstata,
isso vai aumentando significativamente o risco dessa pessoa ter um câncer de próstata. Então, esse também tem que ter uma disciplina maior na busca da sua condição de saúde. E agora, mais recentemente, a gente sabe que a questão da obesidade e o sedentarismo também são 2 graves fatores na formação, na gênese do câncer de próstata. Então, todos esses pacientes que têm peso além do normal para a faixa dele, para a condição dele de peso e altura, e são sedentários, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata, e esses cânceres de próstata têm uma tendência a serem mais agressivos. Então, esses 3 grupos, obeso sedentário, os afrodescendentes e os que têm antecedentes familiares, são pessoas que precisam de uma disciplina maior para cuidar da sua saúde prostática especificamente. Existe uma idade assim que seja indicada para que se comece esse tipo de acompanhamento, doutor? Ou os 45 anos, como diz normalmente, é realmente a data a ser procurada? Quem está fora desse grupo, tá, dos afrodescendentes, obesos e com histórico familiar, esses a partir dos 45. Os que estão fora, a partir dos 50 anos. Então tem essa diferença. Tem, né? essa diferença. Mas porque independente o risco é disso, né, gente, o Novembro Azul, como o doutor Manuel disse muito bem, é da saúde do homem como um todo. Você está vendo até a arte aí do Hospital São José, né, que preparou essa arte bacana. É uma coisa que você tem que se tomar cuidado de uma forma geral. Então, tratar da tua saúde, praticar atividade física, alimentação saudável, né? Aquilo que a gente vem sempre falando aqui, não é chover no molhado, não. São coisas que vão te ajudar. Até, né, doutor, quem por acaso, né, tiver que passar realmente por um problema como esse no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, tendo essas práticas na sua vida, até a recuperação, o processo de tratamento é facilitado, né? Com certeza. Quanto melhor é a sua qualidade de saúde global, normalmente sempre o tumor, principalmente o prostático, ele é menos agressivo. Quando você tem um corpo mais saudável, você é mais magrinho, a cirurgia ela é uma cirurgia facilitada do ponto de vista técnico. Então, o índice de morbidades, tá? São aquelas complicações que a cirurgia pode aparecer, tá? São aquelas situações que podem surgir com uma cirurgia grande como é essa, elas diminuem significativamente. E a evolução do seu quadro clínico, ela tende a ser melhor. Tende a ser um tumor mais controlável, com menos chance dele voltar, tá? Dele ter uma recidiva. Então você vai ter um caminho muito melhor. Então saúde chama saúde, não tenha dúvida, tá? E a sua saúde faz parte do seu todo, é você se cuidar. É muito mais importante que você pratique exercícios, tenha uma alimentação saudável e tenha hábitos de vida saudáveis, tá? Evitando o uso de tabaco, né, fumar, evitando o uso de bebidas alcoólicas em excessos, evitando alimentações muito gordurosas, que hoje se sabe que as gorduras de origem animal estão diretamente ligadas principalmente ao câncer de próstata e alguns outros tipos de câncer também. Então, você fazer isso é muito mais importante do que ficar preocupado de 6 em 6 meses ir lá fazer um exame de sangue, porque o exame de sangue não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é o seu hábito. É verdade, né? Então, o seu hábito de vida, ele modifica a sua qualidade de vida, modifica a sua saúde. O fazer exame, você só vai constatar o que você fez com a sua vida. Não tem sacrifício nenhum, pelo contrário, né, gente? E no mais, né, se alimentando bem, praticando esporte, né, tendo uma vida mais saudável, você produz mais, você namora melhor, você é um melhor marido, você é um melhor noivo, você faz de tudo melhor, né? É a questão da saúde global, né? Você falou uma coisa muito boa, o namorar melhor. Namora melhor, claro. A atividade física melhora em 30% a sua capacidade erétil. Tá vendo, gente? Vamos praticar esporte. 30%. Vamos praticar. Sem remédio. Sem remédio. Não precisa de remédio para nada. Precisa Faz remédio atividade nenhum. física, vai fazer qualquer coisa, né? Vamos botar o corpo para funcionar, que é isso que a gente precisa, e é a maior mensagem do Novembro Azul. Doutor Manuel, muito obrigado pela participação. Sempre um grande prazer receber o senhor aqui. Prazer. Né? Usar um pouco da sabedoria do nosso professor, né?
para poder compartilhar com você também todo esse conhecimento. Muito obrigado, leve os nossos cumprimentos à equipe lá do hospital e muito trabalho pela frente nesse Novembro Azul, né? Está só começando. O trabalho é o ano inteiro, né? O novembro é só para conscientização. Agradecemos também a oportunidade de estar aqui, de conscientizar todos e de que, principalmente, essas mensagens passem a conscientizar também os sistemas de saúde. Exatamente. Tá? Então, não só as pessoas, porque as pessoas já estão conscientizadas, as pessoas já sabem dessa necessidade. Vamos garantir o que falta delas, né? é garantir esse acesso à saúde. Exatamente. Gente, agradecendo mais uma vez, ficando aí a dica para você. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem a sua participação nas redes sociais. Então corre lá, facebook.com/Diário de Teresópolis, deixa o seu recado, que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo. Já já a gente está de volta.